Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal. E hoje nós vamos fazer algo que é um pouco diferente das videoaulas que a gente vem trazendo, né? Hoje vamos trazer aí correção das questões de biologia do Enem 2021, tá? Vieram algumas questões interessantes, algumas questões que geraram até polêmicas. Eu achei interessante a gente ver essas questões e discutir um pouco sobre elas. Então, essas questões caíram no segundo dia de aplicação de provas e nós estamos utilizando aqui, retiramos as questões do caderno 7 de cor azul, tá? Vocês podem ter cadernos aí de outras cores, de outras numerações, mas as questões são as mesmas, o que vai mudar é só a numeração. Então vamos lá. Questão 93. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado 2, um peixe-leão 4 e uma serpente marinha. Então mostra aqui o linguado, o peixe-leão e a serpente marinha foi mimetizado pelo polvo. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, a resposta aqui, pessoal, é letra E, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Bom, o que acontece aqui? Quando esse polvo passou a exibir esse comportamento, ele ganhou uma vantagem, né, que é poder se esconder de seus predadores ou se camuflar para atacar as suas presas. Então, ele foi selecionado positivamente esse comportamento, porque ele privilegiava a sobrevivência desses animais até chegarem à reprodução. Então, essa característica foi sendo passada para as futuras gerações. Então, a seleção natural, né, as condições do meio, né, as adversidades do meio, acabaram que selecionando positivamente esse comportamento de mimetização. Tá? Questão 96. É uma questão de genética. Sempre tem questões genéticas, né, no Enem. Sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presente em um gene de fungo, constituída de 7 códons, está escrita a seguir. Então, aí mostrando os códons. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Bom, então primeiramente o que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro é o transcrito da sequência de aminoácidos, da sequência de nucleotídeos que ocorre no gene, tá? Então esse RNA mensageiro contém aí os códons. Os códons são essas trincas de letrinhas, tá? Essas trincas que são responsáveis pela correspondência com algum aminoácido, tá? Durante a tradução. Então o que ocorreu? Os pesquisadores submeteram esse RNA mensageiro a mutações, ou seja, alterações dessas letrinhas aqui. E aí eles produziram outros códons que poderiam condicionar um outro aminoácido ou poderiam formar esses códons de paradas aqui, ó, que é o UAG e o UAA, que são os chamados stop códons, determinam a interrupção durante a produção da proteína, né, da sequência de aminoácidos. Tá? Eles interrompem esse processo. Então vamos ver. Letra A. Deleção de G no códon 3. O que é a deleção? Se perder esse nucleotídeo aqui, G. Né? E aí o que acontece? Ocorre mudança na matriz de leitura. Então, mudaram todos os códons a partir dessa alteração. Então, surgiu o códon UC, AU,
GUA. E o último códon aqui seria o GUU, tá? Então, quantos códons ficaram? Quantos aminoácidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, essa alteração aqui, ó, permitiu 6 aminoácidos. Beleza? Agora, a substituição de C por U no códon 4. Então, aqui no lugar do C vai ter um U no códon 4. Peraí, deixa eu apagar aqui primeiro. Vai ficar muito bagunçado, né? Então, C por U no códon 4. C por U no códon 4. O que aconteceu aqui? Você formou, então, um códon de parada, né? UAA, que é um códon de parada. Então, você formou quantos aminoácidos? 1, 2, 3. O códon de parada você não conta porque ele não corresponde a nenhum aminoácido. Ele é só interrupção da leitura. Então, você tem aqui 3 aminoácidos formando essa proteína. Beleza? C. Substituição de G por C no códon 6. Substituição de G por C. O que mudou? Vai mudar alguma coisa? Mudou o aminoácido, mas a quantidade de aminoácidos não mudou. Então, nós temos aqui, continuando aqui, ó, 6 aminoácidos, tá? Que o último aqui, ó, o códon 7 é o AG, né? Que é um códon de parada. Então, aqui também, 6 aminoácidos. D. Substituição de A por G, o códon 7. Então, de A por G. O GG. Mudou alguma coisa? Mudou o aminoácido, né? Agora, você vai ter o quê? Não tem mais o códon de parada. Então, você acrescentou um aminoácido. Então, agora, esse aqui, você tem aminoácido a mais, né? Então, aqui vão ser 7 aminoácidos, né? O GG. E deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Então, os 2 primeiros nucleotídeos aqui, ó, no códon 5. Então, você já tinha aqui os 4 aminoácidos dos 4 primeiros códons. E aqui você tem 2 últimos códons. Também vão formar 4, 5, 6, né? 6. Então, a resposta aí qual mutação produzirá a menor proteína? É a letra B. Né? Nós vimos aí que produziu um códon de parada quando você alterou ali o C por U, né? E aí formou a menor proteína. Beleza? Então, é uma questão assim, quem estudou genética, né? Minimamente, essa questão aí essa parte da transcrição, tradução de proteínas, vai achar tranquilo, né? Mas ela pode ser um pouco difícil para se você não tiver muito familiarizado com esses conceitos aí de códons, né? De associação entre códons, né, e aminoácidos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 98. Eu já deixei até uma imagem aí que a gente vai discutir essa questão. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval ou forame botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a dos... Resposta aqui é peixes, tá, pessoal? Por quê? Porque os peixes têm um coração bicavitário. E é o que se assemelha aí esse coração do feto durante essa fase de desenvolvimento, né? Teria, no caso, vamos falar que funcionalmente o coração desse feto funciona como um coração bicavitário, já que os átrios estão em comunicação direta através do forame oval, tá? Então, por exemplo, as aves não tem como ser que as aves, o coração tetracavitário,
dupla circulação. Os répteis são coração com os ventrículos parcialmente divididos, os átrios separados. Crocodilos também, átrios separados com 2 ventrículos separados. Os crocodilos também são tetracavitários. E os anfíbios, que têm os átrios separados e um ventrículo único, né? E todos aí vão ter a dupla circulação. E no caso dos peixes, em comparação com, em similaridade, né, com a circulação do feto nessa etapa, do embrião, do feto nessa etapa, seria uma circulação simples, não uma dupla circulação, em que um momento o sangue circula pelo corpo, vai para o coração, e depois o sangue sai do coração e vai para o pulmão, onde é oxigenado, e volta para o coração, né? Então isso é a dupla circulação. Então vamos ver aqui, no caso da circulação do feto, como é que ela ocorre nessa fase. Então você tem aqui a placenta, e a partir da placenta aqui você tem fornecimento de sangue oxigenado. Esse sangue oxigenado ele vai ser levado para a veia cava. A veia cava leva parte do sangue que não é oxigenado, sangue venoso, né, junto com o sangue que a gente chama de sangue arterial, que é um sangue oxigenado. E aí vai entrar pelo lado direito do coração, no átrio, né? E aí esse sangue vai circular pelo forame oval para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo, vai ser bombeado para a aorta, tá? E aí é como, funcionalmente, é como se ele fosse um coração em que você tem uma circulação simples. Funcionaria como um coração bicavitário. Mas aí vocês vão me questionar. Porque vocês estão vendo aqui na figura que alguma quantidade, que um sangue está sendo mandado para o pulmão. Então vocês podem ver aqui, ó, que o ventrículo direito está mandando sangue para a artéria pulmonar. E esse sangue está voltando através da veia pulmonar, né? Uma quantidade de sangue está voltando da veia pulmonar para o átrio esquerdo, tá? E aí o que acontece? Vocês vão me falar que então está ocorrendo então a dupla circulação. Só que esse pulmão ele está colapsado. Esse feto ele não utiliza o pulmão para a sua respiração aeróbia, né? Ele não oxigena o sangue, ele tá dentro do útero, né? Circundado pelo líquido amniótico, não tem como esse pulmão estar funcionando, né? Só que o que acontece? Uma pequena quantidade desse sangue realmente vai para o pulmão, né? Porque o pulmão também precisa ser irrigado, esse órgão precisa ser irrigado para poder se desenvolver, né? Durante o desenvolvimento fetal. E aí o que você percebe é que a artéria pulmonar ela está conectada diretamente com a aorta. Então a maior parte do sangue que sai pela artéria pulmonar vai para a aorta, tá? E uma pequena quantidade que vai para o pulmão, tá? Então funcionalmente, né, isso pode ser até uma questão polêmica, né, devido a ter essa pequena circulação, né, no pulmão, você falar que essa questão não está correta, porque dá para você ver aqui que não é uma completamente uma circulação única, né? E sim uma dupla circulação, tá? Mas pela quantidade de sangue que passa, funcionalmente, né, é como se fosse comparado à circulação dos peixes. Por isso então que a resposta é letra D. Beleza? Então vamos para a questão 104. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana, o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Então a gente vai pensar aqui o quê? A gente vai pensar no fenômeno da magnificação trófica. Quando você tem no meio um produto que ele é bioacumulador, ou seja, ele persiste nos tecidos orgânicos,
À medida que você for subindo na cadeia alimentar, maior será a quantidade dessa substância bioacumuladora nos organismos. Tá? Então esse é feito da magnificação trófica. Nesse caso aqui, o predador de topo, que está lá no topo da cadeia alimentar, seria o golfinho. Né? Então a maior quantidade de, vamos supor, de metais pesados, por exemplo, um mercúrio, né, que estiver na água, vai ser encontrada nesse golfinho aí. Tá? Porque você imagina, vamos supor, o fitoplâncton tem uma quantidade desse material nele. Né? Aí vem as esponjas, né? As algas macroscópicas, né? Já também vão ter isso, tá? E aí vem o peixe e come esse fitoplâncton, essas esponjas que também já tem esse bioacumulador em uma certa quantidade, só que ele não come um só, né? O peixe ao longo na sua vida ali, ele vai comendo vários desses organismos e aí ele vai tendendo a acumular uma certa quantidade no seu organismo. Aí vem o golfinho e come vários desses peixes. Né? E aí esse material que já estava acumulado no peixe passa a se acumular mais no golfinho, né? A partir da dieta dele. Tá? Então é isso, assim que vai acontecendo a magnificação trófica. E aí isso pode chegar no ser humano. Né? O ser humano, quando ele come esses peixes, vai ter intoxicação e dependendo da substância vai ter os efeitos, né? Os consequentes efeitos no organismo, dependendo da substância. Questão 111. Organismos autótrofos, ou seja, que produzem o próprio alimento, e heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir dos compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres. Catabolizados quer dizer que eles são quebrados metabolicamente, né, para fornecer energia, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a fermentação, pessoal. O próprio enunciado do texto aí fala dos processos com menor rendimento energético, né? Produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Então, nesse caso aí, a fermentação vão gerar esses compostos, né? E não são totalmente, são degradados em parte. E aí esses compostos podem ser utilizados como combustível. Por quê? Porque a fermentação, pessoal, ela é bem menos eficiente do que a respiração aeróbica, né? Porque a fermentação ela só quebra a glicose. E aí ela produz 2 ATPs. Já a respiração aeróbica, ela vai quebrar totalmente a molécula de glicose. Ela vai usar os 6 carbonos da glicose, vai oxidar esses 6 carbonos e vai gerar muito mais energia. Ela é feita em 3 etapas, né? Ela tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, e aí vai gerar um total de até 38 ATPs. Então ela é muito mais energética. Então, como a fermentação é menos energética, desse processo sobram subprodutos, né? Que aí podem ser fermentados mais uma vez e ser usados como combustível. Então, gera metano, por exemplo, né, quando há a fermentação de matéria orgânica, e esse metano pode ser usado como gás de cozinha, como gás em indústria, etc. Questão 111. Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou 1. Sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. E 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátios e outros ambientes para condicionamento dos serviços. Para complementar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? A resposta é a letra B.
firmar parcerias com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento de materiais recicláveis e destinação apropriada. As outras opções, pessoal, podem muito bem ser realizadas pela escola, porém são mais ações referentes à educação ambiental e a recolhimento de material, e não uma ação que vai efetivamente fechar todas as etapas para que ocorra o processo de reciclagem. Que nem no que está sendo sugerido aqui na opção B, esse material vai ser realmente encaminhado para os locais onde vai ocorrer a reciclagem. Então você fecha o ciclo aí da reciclagem, tá? Então questão B da questão 111 aí. Questão 112. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Então, o que é consanguinidade? O cruzamento consanguíneo seria o cruzamento entre animais que fossem parentes muito próximos, tá? Isso é o fenômeno aí da endogamia, né? Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, procedimento que ele está falando aqui, prévio, tá? Então seria a letra E, mapeamento gênico, né? Então aqui ele jogou um monte de termos biotecnológicos, de processos biotecnológicos que podem ocorrer, como eu coloquei, transgenia, que é alteração dos organismos, né? Colocar num organismo um gene que não pertencia à espécie, terapia gênica, isso ainda está nas etapas ainda experimentais, ainda é uma tecnologia muito cara também. Vacina de DNA, em que você injeta um produto que tem a intenção de alterar certas células, né, certos tecidos dentro do corpo de um ser vivo, né, e você vai alterar a genética daquela parte do corpo ali, né, com o DNA que você está injetando, para ele produzir algum produto que falte, né, recuperar alguma doença. E aí pode ser que, porque estava pedindo algo prévio, né, um procedimento prévio, você talvez colocasse, pode ser que você tenha marcado vacina, mas não é o caso. Essa vacina aí não é igual a vacina. Pode até ser uma vacina imunológica, mas quando se fala vacina de DNA, é um pouco diferente. D, a clonagem terapêutica, no caso aí, é você fazer um clone, e desse clone você retira órgãos, ou retira tecidos, ou retira qualquer outro material biológico que possa suprimir alguma doença, alguma falha do outro organismo, né? Que é idêntico. Mas no caso, então, é o mapeamento genético, né? Então você vai saber qual que é a sequência dos genes de um animal e comparar com a sequência dos genes de outro animal, e se você vai ver se essas sequências são similares, se eles são parentes, né? Porque esses problemas de endogamia, esses problemas de consanguinidade, por exemplo, albinismo, são características recessivas que ficam escondidas, que têm maior chance de manifestarem quando há esses cruzamentos entre parentes próximos, né? Ok, pessoal? Questão 114. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa do estímulo é realizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Então, aquele famoso teste lá do martelinho, você já deve ter visto em desenho animado, em filme, né? Que bate com o martelo no joelho e a perna se movimenta. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Então, a resposta aqui é letra B, pessoal. Então, isso aqui é um tipo de questão que você tem que saber o que é. Né? É a medula. Né? Por quê? Porque quando bate o martelo ali na patela, há um estímulo do neurônio sensor, neurônio
eferente. Esse neurônio vai levar esse estímulo até a coluna, até a medula, perdão, que está dentro da nossa coluna, né? A medula vai transmitir esse estímulo para um nervo motor e aí vai haver o movimento da perna, tá? Então isso nem chega no cérebro. O cérebro só toma consciência de que ocorreu isso depois que já se efetuou o movimento. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 117. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o letra B, biogás, tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam essas fezes de suínos, poderiam ser usadas também fezes de outros animais, e colocam em bioreatores. Dentro desses bioreatores ocorre o processo de fermentação e é produzido o gás metano. E aí esse gás metano ele pode ser utilizado, por exemplo, como gás de cozinha, né? Muitas propriedades rurais já vêm utilizando essa técnica aí e não estão gastando com botijão, né? Tá? Às vezes pode ter gerado um pouco de confusão a pessoa colocar aqui o metanol, né? Porque parece metano, mas não. Metanol é outra substância, né? Então aí a resposta certa é biogás. Beleza? Questão 118. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água dos criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. A forma de combate relatada tem como atividade então a resposta aí é impedimento do desenvolvimento da larva. Pode ser que essa questão gere um pouco de confusão, porque fala que acumula-se no intestino do inseto. E aí, quando fala inseto, você pode tomar o inseto adulto. Mas na verdade, ele está colocando isso aqui, ó, no criadouro, né? Essa curcumina no criadouro, onde o mosquito deposita seus ovos. Criadores do mosquito. Então, onde desenvolvem quem? As larvas, tá? Então, quem vai ingerir essa água com a curcumina e posteriormente vai morrer são as larvas. Beleza? Questão 119, uma questão de botânica. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Então aí tem as espécies de 1 a 5. Espécies de 1 a 5, né? E foram valorados ali a quantidade, a presença, né, de tecidos. No caso, a periderme com a esclerênquima, a floema e a esclerênquima, e o xilema, que é formado pelo alburno e cerne. Então, o sinal de menos é ausente, só um sinalzinho de mais presente em pequena quantidade, 2 maisinhos presente em média quantidade, 3 mais presente em grande quantidade. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? No caso aqui, pessoal, vai ser a espécie número 1. Então, a resposta certa aí é a opção A. Tá? Mas por que, professor? Se tem outras espécies que têm quantidade de material vegetal muito maior, como por exemplo a 5. Mas a questão aqui é que a gente deve observar qual tecido da planta está em maior quantidade. Então, no caso, a gente tem que ver qual tecido que realmente importa para constituir a madeira. E no caso, a constituição da madeira
ela é formada principalmente disso aqui, ó. Xilema, alburno e cerne, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, os outros, tem um certo alburno, tá? Mas não tem muito, não tem cerne, algumas têm ausência de cerne. E cerne é a parte do tronco que é mais rígida, tá? Que tem mais consistência, é o que forma o miolo da madeira. O alburno é a parte um pouco mais mole, tá? Vamos dizer assim, mais mole, mas é madeira, tá? Então, as plantas que tem muito isso aqui, ó, os espécies que tem muito isso aqui, ó, periderme, floema, não importa, porque isso aqui é praticamente, vamos dizer, a casca da planta, né? A periderme é que forma a casca, e o floema ele está bem próximo ali à casca, né? Bem na camada superficial. Tanto é que se você fizer aquela anelação da árvore, arrancar a casca fora, você acaba arrancando também o floema e você acaba matando a árvore. Então é uma parte ínfima, né? O que importa aqui é o alburno cerne. Então eu vou até colocar a imagem aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o alburno. E essa parte mais escura aqui é o cerne, tá? Então é uma parte que ela é muito mais espessa porque ela é formada por células de xilema que são muito lignificadas e já são mortas. A parte aqui do alburno seriam células que ainda estavam vivas, células mais recentes e é uma parte mais clara. Então isso aqui que constitui a madeira. Beleza, pessoal? Questão 121. Deixa eu só desligar o celular aqui, pessoal, rapidinho. Desculpa aí. Então, questão 121. Entre 2014 e 2016, as regiões centrais e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Segundo as informações do texto, e aplicando princípios de evolução biológica e relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Resposta aqui é a letra D, é o dengue, tá? Cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecendo ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Como é que funciona essa coevolução patógeno hospedeiro? Então, o vírus infecta seu hospedeiro. Então, vamos falar que ele fez isso pela primeira vez. O hospedeiro vai ter uma letalidade maior, tá? Ele vai ser muito afetado por aquele vírus. O seu sistema imunológico não vai conseguir reconhecer bem aquele vírus, não vai conseguir combatê-lo. O que acontece? Com as várias infecções ocorrendo, vão sendo selecionados os indivíduos que têm maior condição de combater aquele hospedeiro, que tem um sistema imune mais preparado para destruir aquele hospedeiro. Tá? E aí, o patógeno vai tendo menos sucesso em infectar as pessoas. E aí vão sendo selecionadas cepas de hospedeiros, de patógenos, né, de vírus mais fortes, que conseguem infectar com mais força, conseguem espalhar com mais velocidade, né? E aí o que acontece? Novamente, o sistema imune está fraco e aí vão sendo selecionados aqueles que não conseguem resistir ao vírus, vão morrendo, aqueles que vão sobrevivendo, né? Sofreram mutações que desenvolveram capacidade de combater aquele vírus. E então assim vai. Uma hora um desenvolve, outra hora outro desenvolve. Então quando você tem muito tempo que determinado patógeno ataca um determinado hospedeiro, né, ao longo de muito tempo, né, já ocorreu esse processo coevolutivo, né, com uma certa muitas vezes, né, esses processos coevolutivos ele aconteceu, foi muito favorecido, vamos dizer assim. E aí o patógeno ele causa pouca letalidade,
porque ele está bem adaptado àquele hospedeiro, tá? Então, quanto mais tempo o hospedeiro sobrevive, melhor é para o patógeno. Ele não quer que seu hospedeiro morra, porque se o hospedeiro morre, ele morre junto, né? Então, quanto mais coevoluído for o patógeno hospedeiro, maior vai ser mais tempo aquele hospedeiro pode viver com aquele patógeno, tá? E para ser bem, para uma coevolução, né, está bem estabelecida, aquele patógeno nunca vai matar aquele hospedeiro, né? Ele vai ficar bastante tempo naquele organismo, ele vai ter tempo de se disseminar, né? Então ele tem que ter uma baixa letalidade, tá? Isso, por exemplo, ocorre quando o ser humano desbrava as matas, né? E acaba tendo contato com vírus, né? Ou bactérias que ele não tinha tido contato antes, né? E aí essas bactérias e esses vírus podem causar grande letalidade, né? Porque é um vírus que a gente nunca entrou em contato. Isso acontecendo, por exemplo, agora na pandemia, né? Essa pandemia foi devido ao quê? Né? Por que a gente viu tantas mortes de pessoas quando você compara com outras doenças respiratórias que a gente já tem há mais tempo? Porque o sistema imunológico das pessoas não estava adaptado a esses vírus, né? Do coronavírus, ao SARS-CoV-2. E aí a taxa de letalidade é maior do que outras doenças respiratórias que a gente já convive há mais tempo, né? Então vamos para a próxima questão. Questão 122. A imagem apresenta as etapas de funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Em qual etapa destaca-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então a resposta aí é onde é que tem o 3, né, que é a C, que é o tanque séptico, né? Então nesse processo de tratamento aí, eu já tenho, já pelo próprio nome você já percebe, né, que é o tanque séptico, onde os resíduos das fezes não são separados do lodo, né, que vai decantando no fundo, para aí depois ele passar para a próxima etapa aí, onde vai ocorrer a filtragem biológica e o tratamento com cloro. Acho que a questão tranquila, né? Questão 123. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual parte de uma espécie são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule da roseira para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia da roseira contribui para a formação de raízes adventícias, letra D. Então essa aí é uma questão de botânica, é uma questão de você, ou você sabe ou não sabe. Então é você conhecer os hormônios vegetais. Então a auxina, ela tem a propriedade de propiciar o crescimento em altura, né, as gemas apicais, e às vezes passa despercebido que ela também auxilia no desenvolvimento das raízes, tá? Então a opção certa aí é formação de raízes adventícias. Beleza? Questão 125. Considere a tirinha na situação que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo, né? Porque você cai na água e pediu para soltar dali. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos, letra B, o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Essa questão aí é uma mistura de biologia com física, né? Por que isso acontece? Quando o ar está muito saturado de umidade, fica difícil da água que está na superfície do nosso corpo também evaporar, né? E a água, quando evapora da superfície do corpo, é que leva o calor embora. Então, por isso que tem essa sensação maior de calor. Como o suor não evapora, né? Devido à umidade muito alta do ar, ele tem essa sensação de calor. Beleza? Questão 127. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado.
além de ocupar áreas mais restritas. Essa questão eu achei muito fácil, né? Questão de atenção, aí você responde ela facilmente. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. C. Fatores de disseminação da semente, né? Então, como as plantas dependem, né, muitas vezes de vertebrados que comem suas sementes para se dispersarem, caso alguma dessas espécies que seja uma grande dispersora de sementes desapareça, consequentemente afeta também a dispersão da planta. Ok? Questão 129. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, mais botânica, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de. Então é reserva para o embrião, né? Então mais uma questão aí que você sabe ou não sabe, né? Então é questão de estudar botânica. E muitas vezes esses conteúdos de botânicas podem ser que passem batidos nas aulas de biologia, porque às vezes o professor não tem tempo de dar os conteúdos de um modo mais detalhado, né? Porque ele precisa apresentar. Imagina, num segundo ano você tem que apresentar todos os grupos de seres vivos. Acaba que o professor dá praticamente uma pincelada em cada grupo, né? Então, por isso que é importante, após o ensino médio, a pessoa fazer um cursinho, porque ela vai estudar coisas que são mais recorrentes no vestibular e no Enem, né? Então, ela vai ver coisas que às vezes ela não viu bem na escola. Então, mostrando aí a imagem, para vocês entenderem como é que é essa dupla fertilização. Então, você tem aqui o grão de pólen, que é o gametófito masculino, e dentro do grão de pólen você tem duas células, que são os núcleos espermáticos, que constituem os gametas masculinos. Esses núcleos espermáticos, um vai fecundar junto com a oosfera, né? Essas células estão dentro do gametófito feminino, que é o saco embrionário, né, na flor, e outro núcleo espermático, né, vai fecundar ali com os núcleos polares, tá? E que vocês estão vendo que é uma célula, então vai dar 2N. 2N. Eita, N danado, hein? 2N. E aqui, como são dois núcleos polares, mais um gameta, né? Núcleo espermático, vão se formar aqui um tecido 3N. Esse tecido 3N constitui o endosperma secundário do embrião, que é um tecido de reserva, tá? Próximo, questão 131. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade de sinais elétricos advindo do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. Então você tem aqui o sinal em milivolts em função do tempo, né? E aí aqui só uma questão mais de matemática, né? Eu só coloquei aqui porque estava falando da questão cardíaca, tal, misturado com biologia, né? Então, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então, você fazendo as contas aqui, ó, entre um pulso e outro, você tem aqui 0,2. São 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, vezes 5, né? Que se dá 1 segundo. Vezes para dar minutos, né? 1 segundo vezes 60. Então dá a letra B, dá 60 batimentos por minuto. Beleza? Questão 132. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, ó, aqui já dá uma dica forte, hein? Existe uma chance em 4. Opa, outra dica muito forte.
uma chance em 4 de que o bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter, letra A, recessivo, pessoal. Então se falou aí que os pais são portadores, ou seja, eles são heterozigotos e portam um gene que condiciona a doença. Né? Então aí já indica que é uma anomalia recessiva. Tem a chance de uma chance em 4. Então você fazendo a proporção, né, o cruzamento do heterozigoto, dá aquela proporção, a proporção genotípica, né, em que você vai ter, se for azão, azinho, vezes azão, azinho, você vai ter lá 1/4 vai ser azinho, azinho, de gene recessivo, né? É a proporção fenotípica típica, né, do cruzamento mendeliano, tá? Então, letra A. E então ficamos por aqui. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender melhor as questões. E aí, sempre que se vocês tiverem dúvidas, podem lançar aí nos comentários. Se quiserem discutir alguma das questões, né? Estamos aqui, estejam à vontade. Estamos aqui para isso mesmo, tá? E acompanhem o nosso canal, deem um like, se inscrevam, que sempre tem videoaulas muito interessantes para vocês. Um abraço e até a próxima.